O euro caiu para seu nível mais baixo em relação ao dólar em mais de 2 anos, enquanto a libra atingiu o menor nível em 8 meses, mostrando uma preocupação contínua com as perspectivas econômicas da Europa. A moeda única caiu até 0,5%, para 1,13, seu nível mais baixo desde novembro de 2022, aumentando sua queda total desde o final de setembro para quase 8%. Enquanto isso, a libra caiu 1% para 1,24, o menor nível desde maio. A queda do euro foi impulsionada pela preocupação de que as economias europeias voltadas para exportação sofrerão devido às restrições comerciais dos Yuan, bem como pela expectativa de que o Banco Central Europeu corte as taxas de juros de forma mais agressiva do que o Federal Reserve. A instabilidade política nos principais países membros da zona do euro aumentou a pressão. Além disso, a crise energética europeia foi agravada pela interrupção no fornecimento de gás natural de baixo custo da Rússia para a região, o que foi ampliado pelas interrupções nas remessas de gás da Noruega. Esses problemas, junto com o conflito em andamento entre a Rússia e a Ucrânia, colocaram mais pressão sobre a economia europeia, enfraquecendo o euro e exacerbando a instabilidade econômica por toda a UE. Os altos preços da energia, resultado dessas variáveis, aumentaram os custos de produção industrial, reduziram o poder de compra dos consumidores e agravaram a inflação, intensificando os problemas econômicos da região. Neste vídeo, analisamos as causas da crise da UE, incluindo geopolítica, dificuldades energéticas e relações internacionais, crise energética e economia, a interrupção no fornecimento de gás russo para a União Europeia, juntamente com os problemas na entrega de gás da Noruega, teve um impacto substancial na economia da UE, contribuindo para a queda do euro. A interrupção no fornecimento de gás russo resultou em escassez de eletricidade em certos locais. Por exemplo, devido à parada do fornecimento de gás russo, a Transnistria, uma região separatista da Moldávia, foi forçada a fechar praticamente todas as empresas industriais. Essa situação destaca os problemas maiores enfrentados pelas empresas em toda a Europa, que dependem substancialmente de fornecimentos energéticos confiáveis, aumento nos preços da energia. A descontinuação do transporte de gás russo levou ao aumento dos gastos com energia para residências e empresas. Países como Hungria e Eslováquia, que dependem significativamente do gás russo, enfrentam custos crescentes de energia, o que resulta em menores ganhos com o trânsito secundário e possíveis descontentamentos públicos. Encolhimento econômico. A crise energética causou uma queda na produção econômica da UE. O Fundo Monetário Internacional previu que a interrupção do gás russo resultaria em uma queda do PIB da UE, sinalizando uma recessão grave. Países como a Alemanha e a Itália, que dependem fortemente do gás russo, são especialmente vulneráveis. A crise energética também afetou o valor do euro, com os altos custos do petróleo e do gás resultando em uma desvalorização do euro e inflação nas importações. O aumento do custo das importações de energia pressionou o saldo comercial da UE, colocando pressão para baixo na taxa de câmbio do euro. A confiança dos investidores está diminuindo em meio à instabilidade política na Alemanha e na França, agravada pela preocupação com possíveis tarifas do CUEU, sob a administração do presidente Trump. O euro está perigosamente perto da paridade com o dólar, refletindo seus problemas, enquanto o Banco Central Europeu, BCE, se prepara para reduzir significativamente as taxas de juros para combater a fraqueza econômica. Apesar da inflação cair abaixo de 2%, as reduções nos setores industrial e de serviços indicam problemas sistêmicos mais sérios. Com as taxas de juros dos títulos caindo e as vulnerabilidades econômicas aumentando, a zona do euro está em um ponto crítico que pode levar a um período prolongado de turbulência. A crise energética desencadeada pela interrupção do fornecimento de gás russo teve ramificações econômicas de longo alcance para a União Europeia,
particularmente para nações fortemente dependentes como Alemanha e Itália. A Alemanha, a maior economia da UE, foi fortemente impactada, com o PIB caindo 0,3% no quarto trimestre de 2023, marcando o início da sua primeira recessão de 2 anos desde 2004, com mais contrações previstas até 2024. O setor industrial da Alemanha, que dependia fortemente do gás russo barato para sua competitividade, viu desacelerações na produção e aumento de custos. Grandes empresas como a Volkswagen expressaram preocupação com as escassezes de energia. A inflação, causada pelo aumento dos preços da energia, atingiu 8% em 2022 e caiu ligeiramente para 7% em 2023, corroendo o poder de compra dos consumidores e elevando as despesas operacionais para as empresas. A Itália, que também depende do gás russo, viu uma desaceleração notável no desenvolvimento econômico, enquanto a queda do PIB foi menos severa do que a da Alemanha. No entanto, questões predominantes como a segurança energética e o aumento das despesas têm retardado o crescimento econômico. A Itália também foi forçada a acelerar tentativas de adquirir fontes de energia alternativas, colocando uma pressão adicional sobre suas finanças. Ambas as nações demonstram a vulnerabilidade geral da UE a choques energéticos externos que desestabilizaram as economias e aumentaram o fardo financeiro sobre indivíduos e empresas. A recente queda do governo francês acrescentou uma camada de incerteza política, exacerbando os problemas econômicos atuais na França e representando possíveis riscos para a economia da União Europeia. Antes da queda do governo, a economia francesa já enfrentava um grande déficit orçamentário, estimado em 6% do PIB, mais do que o dobro do limite de 3% da UE. A turbulência política agravou as preocupações fiscais, resultando em taxas de empréstimo mais altas e volatilidade no mercado. Notavelmente, a taxa de juros do título do governo francês de 10 anos atingiu níveis equivalentes aos da Grécia, indicando aumento da preocupação no mercado. O setor industrial também foi negativamente impactado. Em dezembro, a atividade industrial da França caiu no ritmo mais acentuado desde meados de 2020, com o índice de gerentes de compras, PMI, caindo de 43,1 em novembro para 41,9. Essa queda destaca a crise industrial em piora, exacerbada pela incerteza política. Embora a turbulência política da França tenha gerado preocupações, o impacto econômico imediato na economia geral da UE parece ser modesto e restrito. A Comissão Europeia continua monitorando a situação, mas afirmou que a instabilidade teve pouco impacto na economia europeia como um todo. O Fundo Monetário Internacional, FMI, alertou que uma suspensão total do fornecimento de gás russo pode causar uma recessão substancial na UE, reduzindo o PIB e aumentando as vulnerabilidades econômicas. Os efeitos do aumento dos preços do petróleo resultaram em inflação crescente, custos de produção mais altos e menor produção industrial, o que minou a estabilidade econômica geral. Esse problema destacou a dependência da UE do gás russo e a necessidade urgente de diversificar as fontes de energia. Antes de abordar os eventos mais recentes, é importante estudar a história do euro. O euro é a moeda oficial da zona do euro, composta por 20 países membros da União Europeia, o EE. Sua criação foi um marco importante na integração econômica europeia, com o objetivo de promover o comércio sem fricções, a estabilidade econômica e a unificação política em toda a Europa. Origens e desenvolvimento. O conceito de uma moeda europeia unificada remonta à década de 1960 e visava melhorar a cooperação econômica entre os países europeus. Essa ideia ganhou popularidade com o Tratado de Maastricht de 1992, que estabeleceu a União Econômica e Monetária, o IOM, e definiu os requisitos para a adoção de uma moeda única. Em 1º de janeiro de 1999, o euro foi lançado como uma moeda eletrônica para atividades bancárias e financeiras, substituindo a Unidade Monetária Europeia, ECU, na razão de 1.1.
Durante esse período, as moedas nacionais continuaram em uso, mas suas taxas de câmbio foram definidas permanentemente em relação ao euro. As cédulas e moedas do euro foram introduzidas em 1º de janeiro de 2002 em 12 países da UE, marcando a maior transferência monetária da história. As moedas nacionais foram gradualmente retiradas de circulação e até março de 2002, o euro substituiu completamente as moedas antigas como moeda legal. Expansão da zona do euro. Desde sua criação, a zona do euro expandiu-se para incluir mais países da UE, que atenderam aos critérios de convergência do Tratado de Maastricht. Em 2024, 20 países da UE haviam adotado o euro, com outros previstos para seguir o mesmo caminho, desde que as condições necessárias fossem atendidas.